Então, eu queria que você começasse falando para a gente do teu início na carreira como velejador. E por que isso? Porque, como eu estava falando há pouco, o número de pessoas insatisfeitas com o que fazem é muito grande. Estava vendo uma pesquisa na Europa que mostra que mais de 60% das pessoas gostariam de fazer uma outra atividade que não a que desempenham. Nos Estados Unidos é maior ainda esse índice. E aqui no Brasil a gente não precisa de uma pesquisa. A gente tem a pesquisa do dia a dia da insatisfação das pessoas com a segunda-feira, a chamada segunda-feira, né? Então, assim, você vem de uma família de velejadores, então, claro que esse contexto te influenciou na escolha, mas Muito. como é que foi isso? Como é que você se identificou com isso mesmo e se teve um momento que você chegou e falou, é isso mesmo que eu quero? Isso, na verdade, começou como um legado de família, porque do lado da minha mãe, já falecida, Ingrid, os irmãos dela foram os primeiros campeões mundiais da vela brasileira. Foram tricampeões mundiais nos anos 60, Eric e Axel Schmidt, medalhistas de ouro e prata em Jogos Pan-Americanos, e eles foram 2 Jogos Olímpicos. Eles, então, traziam uma referência esportiva muito marcante para a gente. O pai deles, né, meu avô Preben, ele era dinamarquês e chegou no Brasil como engenheiro de uma empresa que chamava-se Christiane Nielsen, em 1924. Então trouxe essa cultura viking de quem tem intimidade com o mar, povo escandinavo. Ele foi um dos precursores da vela de competição no Brasil. Então nós tínhamos esse legado de família sobre o esporte da vela, do iatismo da minha mãe, mas o meu pai não tinha nada a ver com mar e navegação. Um homem de origem simples, nasceu lá no interior de São Paulo, em 2 córregos, tornou-se oficial do Exército Brasileiro, praticou vários esportes e foi atleta de paraquedismo, e ele presidiu a Comissão Desportiva Militar Brasileira, CDMB. Então, o nosso pai trazia uma cultura esportiva de um outro lado, mas ele era servidor público federal, então ele avisava para a gente, esse negócio de vela, cuidado que vocês podem de rico, coisa que eu não posso pagar. Então era uma ousadia, a gente por um lado tinha a atração do lado familiar de querer praticar a vela, mas com uma dificuldade enorme, até porque filho de militar tem essa vida nômade. Nós moramos em vários estados no Brasil, então, e volta e meia ia para lugar que não tinha acesso à vela. Então parecia uma utopia, mas que a gente foi perseverando ao longo de uma trajetória. O sonho era chegar a uma Olimpíada, sonho que eu realizei até precocemente em Los Angeles, 84, quando eu cheguei na minha primeira Olimpíada, na classe Tornado. Quando que surgiu essa vontade de ser velejador? Assim, você falou que veio da herança familiar. E quando que isso ficou mais claro para você? Ou desde pequeno você já começou a sonhar no Nós somos três irmãos. O mais velho, que é o Axel, tornou-se engenheiro florestal. Velejava, competia de bom nível, mas sempre teve um lado, uma vertente ambientalista muito forte. Então, numa época no Brasil nem se falava em ecologia, ele já era ecólogo. Então, participou de movimentos ambientalistas no Brasil, filiou-se ao Partido Verde e levou a vida dele para esse lado. O Torben, irmão do meio, sempre foi o que tinha uma clareza de missão de ser um campeão na vela. Eu era um pouco assim disperso. Ora eu queria jogar tênis, ora eu queria mudar o Brasil, ora eu queria seguir a carreira do meu pai de militar, né? E meu pai achava que eu deveria ser militar, ora eu queria velejar. Mas quando eu fui morar em Niterói, no final de 79, saindo de Brasília, e a minha base de vela foi aqui em Brasília, e eu cheguei em Niterói e eu vi que o meu irmão buscava um parceiro, um proeiro para o barco dele. Foi quando eu percebi a grande oportunidade de fazer uma dupla com ele. Ali foi o momento que eu realizei que eu queria ser um campeão na vela, então fiz dupla com meu irmão, fomos campeões mundiais em 1983 em Portugal, e aí veio toda essa questão do sonho olímpico que não parou mais. E voltar agora a competir, agora em 2015, ser campeão mundial, classe Star, né? Eu nunca parei de competir totalmente, mas quando eu tive o acidente em 98, parecia que nunca mais eu teria condições de ser um atleta de alto rendimento. Era evidente, eu era um atual medalhista olímpico em 98, eu vivia do meu corpo, do meu físico. Então a classe Tornado é uma configuração de barco que não tem como um amputado ser competitivo, e era para mim página virada. Foi quando eu dediquei-me mais ao terceiro setor,
criando e desenvolvendo o projeto Grael em Niterói, que virou o Instituto Rumo Náutico. É o que me trouxe mais tarde à vida pública, eu fui convidado para ocupar cargos, então fui nesse caminho, mas nunca deixei de velejar, e foi justo o meu irmão Torben que chamou a atenção que na classe Star, pela configuração do barco, daria para eu velejar relativamente igual assim a um velejador normal, e ele tentou que eu experimentasse. Eu nem quis no início, experimentei. Então, quando morava aqui em Brasília, de 99 a 2002, eu já fiz experiências em velejar na classe Star. Alguns resultados foram expressivos, a gente venceu um campeonato brasileiro, uma semana pré-olímpica nacional, então eu fui ganhando intimidade, até porque o meu irmão precisava que eu tivesse uma certa dedicação ao Star para servir como treinador e sparring dele, que é o barco referência para treino. Então eu fui acompanhar o Torben nos Jogos Olímpicos de Sydney, ele e o Marcelo, quando obtiveram a medalha de bronze, e estive também com eles nos Jogos de Atenas, em 2004, quando eles conquistaram a segunda medalha de ouro. Então esse parâmetro de velejar com o Torben, que era apenas o melhor do mundo, ajudou também a puxar o meu ritmo, e eu fui me adaptando às competições de Star, que era totalmente diferente do que eu fazia antes na classe Tornado, e resultados vieram. Então, quando eu tive a medalha de bronze no Mundial em 2009, eu percebi que dava para ter uma ambição maior, e tivemos títulos expressivos de lá para cá, e culminando agora com esse Mundial, que foi realmente a minha meta mais ambiciosa, e me sinto muito realizado. Ah, com certeza, né? Voltar e já ganhar um Mundial, né? Lázaro, você falou agora do episódio do teu acidente. Como que foi superar um acidente dramático desse, com uma mutilação? Como que você conseguiu, e o que você buscou em você, a mentalização, o que você pensou para superar isso? Primeiro, o choque, o trauma, você ter a dificuldade de assimilar, cair a ficha do que tinha acontecido comigo. Aí vem aquela pergunta inicial: por que comigo? Tinha tanto barco naquela raia, na Baía de Vitória, por que justo em cima do meu barco, do meu corpo, né? Mas a pessoa pode nisso entrar em desespero, entrar em depressão, ou você tenta buscar um caminho na espiritualidade, achar que isso estava no meu caminho e eu deveria superar. Mas eu vou admitir que fundamental para a minha recuperação, para a minha volta por cima, foi eu observar pessoas que passaram por situações semelhantes. Quando eu estava ainda hospitalizado, e foi um período longo, passei por 10 cirurgias tomando anestesia geral, tinha uma pneumonia ao mesmo tempo, pessoas que passaram por situações semelhantes foram ao meu encontro. Primeiro, uma enfermeira, que mostrou para mim o caso dela, de uma amputada na sua adolescência, em função de câncer, tudo que ela fez para ser uma pessoa totalmente satisfeita e feliz. Então, o caso dela me impregnou, gerou uma referência que eu precisava, um norte na minha bússola. Então, a partir dali que a família viu que eu fiquei muito impressionado positivamente com a enfermeira Cláudia, aí eles viram que era bom trazer mais exemplos. Muitas pessoas que passaram por situações semelhantes foram ao meu encontro. E aí cada caso melhor do que o outro. Heróis anônimos que eu nunca tinha ouvido falar. Esses me encheram de referência para poder enfrentar a situação, perceber que era a vida que seguia, daria para ser plenamente feliz, por que não conviver com a minha deficiência física. Algumas restrições surgiram, mas você cresce espiritualmente como ser humano se você vê o lado bom do episódio. Assim foi a minha vida. Então, o que te ajudou, que você acha que pode ajudar também outras situações, outras pessoas estarem passando, é experimentar, ver o outro lado, ver nessa situação, no drama, um lado positivo e se fortalecer em exemplos que você pode modelar. Exato. Tudo na vida, você tem uma questão de compensação. Você perde uma coisa, ganha o outro do outro lado. Se você perceber o lado negativo das coisas, você entra numa espiral de pessimismo, negativismo, e isso gera total infelicidade. Mas tem que ver o lado bom das coisas também. Então, as pessoas que trouxeram
depoimentos de superação que chegaram e eu extraí deles o que cada um tinha compartilhado a sua experiência, qual foi foi fundamental. mais impactante? Qual dessas experiências foi mais impactante? E você pensou assim, em modelar uma dessas pessoas? Nossa, pegar essa pessoa como exemplo e assim, alguns momentos que isso ficou mais difícil para você, você trouxe ela na tua mente em alguns momentos? A enfermeira Cláudia, seguramente, como foi a primeira deficiente que foi ao meu encontro e trouxe aquela referência de superação, é uma pessoa que transborda alegria, felicidade, bem resolvida. Após a amputação dela, ela voltou a estudar, formou-se em enfermagem, é gerente de plantão de um hospital de padrão internacional, que é o Albert Einstein, em São Paulo. E a partir dali ela conheceu o marido dela, casou-se, teve filhos, pratica esportes radicais, dentre eles o paraquedismo. Nossa. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Mas dela eu pude extrair muita coisa. Se ela deu certo, também posso dar, é claro. Então, os outros que foram ao meu encontro, cada um com uma biografia diferente, você tenta tirar aonde você cria identidade, aonde que você pode tentar fazer parecido. Então, hoje eu me sinto muito satisfeito também de poder, como nessa oportunidade aqui hoje, compartilhar um pouco dessa experiência. Eu queria que você falasse para a gente, assim, nas tuas preparações antes de cada campeonato, se você tem uma rotina, um ritual que você adota para buscar uma excelência no momento, uma tranquilidade. Qual é a rotina do Las Grael antes de uma competição? Isso foi mudando ao longo do tempo. Tinha uma época, no final dos anos 80 e início dos anos 90, que eu ficava ali deitado, meditando, tentando passar a regata anterior, ou então imaginando como é que ia ser o próximo cenário de competição, de estratégia. Ou às vezes eu colocava um fone de ouvido ouvindo música tipo rock progressivo para ajudar a eu desfragmentar a cabeça assim e preparar para a próxima, Jean-Michel Jarre, por exemplo, né? Mas hoje em dia eu acho que o ritual que eu faço de noite, entre um dia de competição e outro, eu passo a noite, tenho dificuldade em dormir porque eu fico pensando em detalhes a regata anterior, onde que eu posso ter cometido erros, aonde que deu certo. Mas a primeira coisa é ter intimidade com o barco, né? O barco para a gente é como se ele tivesse vida. Então o barco a gente dá um capricho nele, passa aquela flanelinha, um polidor, que à medida que você vai em cada detalhe do barco, em cada cabo que sustenta o mastro, você vai tentando dar um capricho, você descobre às vezes ali uma trinca, um parafuso solto, né? Algo que pode gerar uma avaria que pode destruir o seu desempenho. Então acho que ganhar intimidade com o barco é importante. Nivelar muita informação com o meu proeiro, que hoje em dia é o Samuel. Então, desde a nivelar expectativas, desde avaliar erros e acertos, desde a gente combinar a estratégia da próxima competição. Então, eu acho que tem que estar totalmente ligado nela. Acho que a concentração, isso vale para a natação, para o karatê, para o tiro esportivo, a vela não é diferente. Se você estiver pensando em outras coisas, é difícil. Então, Lars, os esportes de competição, eles exigem muito do atleta, mesmo em esporte, quando eles estão em dupla, uma equipe. Como manter a unidade quando há competitividade entre os integrantes? Ou você já experimentou isso? Eu acho que... Como manter essa unidade para não haver O nosso caso, uma embarcação, isso é como você conduzir um avião, por exemplo. Não tem como você democratizar o debate ali. O avião tem um piloto, tem um assistente, que é o copiloto, tem a tripulação, tem os passageiros. Se o piloto chegar e dizer assim, gente, olha, está meio nublado aqui, eu estou com uma vista parcial da pista, estou pensando em posar assim mesmo. Vocês concordam? Imagina, não tem como. E o cara tem plena responsabilidade do que está fazendo e ele tem que tomar a decisão. No barco, mesmo que seja um barco de dupla, que é o caso do Star, ou na vela do oceano, barcos que tem até 30 tripulantes, conforme o porte do barco, tem que ter um comandante. Então, esse pode até compartilhar informações. No meu caso, eu peço muita informação para o Samuel sobre posição de outros barcos, sobre referência de vento, de rajada, algum fato diferente, para trazer informação. Mas a decisão final é tua. Tem que ser de um só.
não tem como, né? Não é como uma dupla de praia, onde você tem uma parceria ali em perfeita sintonia. A embarcação não, um tem o leme na mão. Quem tem o leme é quem dirige o barco, é quem pilota. Na hora que você tem que desviar de um barco no momento, é um reflexo. Não tem como perguntar, vamos ou não vamos, né? Então, tem que estar claro a cadeia da hierarquia ali. Um manda, o outro obedece. Agora, quando termina a regata, aí não, você tem que humildemente parar e analisar com o seu parceiro e ele dá o ponto de vista dele onde é que você pode ter errado. Ou onde que você fez e deu muito certo e a partir dali as coisas foram coincidindo positivamente. Então, é importante democratizar, mas quando a gente está fazendo a avaliação posterior à regata ou está programando a próxima. Durante a competição, um comanda. É interessante que você falou que na tua preparação antes da competição, o ritual todo é bem parecido com várias situações do dia a dia, várias situações até empresariais e tudo mais. Verdade. Você analisar todo o contexto, né? Então, para depois... O bom comandante de uma empresa não é só aquele que senta ali na cadeira do presidente e fica recebendo como é que estão as ações na bolsa, o contato com os acionistas, é aquele também que está entrando lá na salinha, no depósito, no armazém, está conversando com a pessoa que faz a limpeza, a segurança, o que está controlando o caixa, para você entender a realidade de cada setor da sua empresa. E quando você adquire intimidade, você exerce o comando. Comando não só pela hierarquia, mas pela liderança, pela admiração. Queria que você contasse para a gente uma experiência de superação que você teve numa competição. Acho que foram algumas experiências que a gente pode... Que ficou marcada, assim, né? Por exemplo, esse ano mesmo, o Campeonato Mundial que a gente veio a vencer, são 6 regatas, né? E você descarta o pior resultado. Nós vencemos a primeira regata, então abrimos o Mundial em liderança, mas depois caímos um pouco de produção. Então chegou num ponto que estava claro que a continuidade daquele cenário nos colocaria num bom resultado final, mas não o título. E o barco tem uma mastreação principal e tem uma reserva caso a primeira quebre, né? E tem também um jogo de velas, né? Grande buja sobressalente. Então é raro você trocar, porque toda a regulagem do barco está em cima daquela mastreação, daquelas velas. Quando chegou a 4ª regata do Mundial, para mim ficou evidente que a gente, ao continuar aquela situação, a gente não ia ganhar. Então nós chegamos à regata, um dia que nós chegamos tarde, já era de noite, difícil de enxergar, e eu tomei a decisão de trocar o mastro. Dá um trabalho danado, levou umas 3, 4 horas para a gente tirar um mastro com o barco flutuando, colocar o outro. E aí as pessoas comentaram, pô, o cara está perdido, né? Se ele está trocando de mastro de noite é porque ele perdeu total referência e confiança com o material dele. Mas eu tinha certeza que com um novo acerto o barco poderia voltar melhor, dada a experiência do que a gente viu nas regatas anteriores. Então, quando substituiu, o barco voltou com mais potência, que era bom para as águas lá do Rio da Prata, que é água com muito doce, muito barrenta e raso, e com ondas que a gente chama ondas picadas, são ondas curtas, né? E o barco bate muito. O barco voltou melhor, e aquilo já lhe deu uma confiança maior. A partir dali a gente arrancou para o título. Surpreendeu as pessoas porque uma vez que não estava classificado, quer dizer, não estava prevendo a parte mais alta do pódio, né? Não, e o exemplo de superação maior, de virada de jogo, foi na Olimpíada de Atlanta, porque nós vínhamos de um contexto onde éramos favoritos em Barcelona 92, tudo deu errado. Uma Olimpíada que eu fui 8º lugar e houve muita crítica em cima do mau desempenho da vela do Brasil, que saiu com nenhuma medalha de Barcelona, e nós éramos favoritos. Então a nossa geração daquela Olimpíada ficou marcada pelo fracasso. Então foram anos de falta de apoio na vela no Brasil, de descrédito, e faltando um ano para Atlanta, veio um apoio de algumas empresas particulares na reta final. Então foi um momento ali da gente tentar reorganizar uma campanha, de eu fazer um novo proeiro, mas chegamos na Olimpíada sem ter resultados consistentes. Mas eu acreditava que nós tínhamos chance. A equipe do Brasil chegou muito unida, muito coesa em cada classe. E a gente foi para a raia achando que a gente já estaria disputando medalha,
Aquela Olimpíada eram 11 regatas. A primeira regata a gente estava em sexto lugar e na reta final rasgou uma das velas do barco. Aí eu caí para a penúltima colocação. Então eram 11 regatas e podia descartar só os 2 piores resultados. Então já tinha queimado a primeira regata com descarte, penúltimo lugar. A segunda regata eu também estava em sexto lugar e por um erro de avaliação de montagem de passagem de boia, a corrente era muito forte, o barco bateu na boia. Tive que pagar uma penalidade para chegar em antepenúltimo lugar. E como voltar para a próxima disputa motivado pois ainda? É. Como deixar, né? Como e não se abater? Após as 2 primeiras regatas, tinham 2 dias de intervalo. Então passei aqueles 2 dias definhando, tentando me recuperar, voltar para a raia. Na próxima regata, a gente era líder em todas as passagens de boia. Na linha de chegada, o vento acabou, o barco foi derivando com a corrente, nós batemos na lancha da arbitragem, tive que pagar uma penalidade, fomos de primeiro para sexto lugar naquela prova. Ali eu vi que tudo conspirava contra a gente. Eu tinha um penúltimo, um antepenúltimo e um sexto lugar. Então, uma vela rasgada, uma a gente bateu na boia, outra que a gente era líder, o vento acabou na reta final. Então, reorganizar a mente, sair daquele buraco para fazer a medalha de bronze em Atlanta, que deu ao Brasil o desempate para passar a Espanha, seu país número 1 da vela mundial, não foi fácil. Mas a equipe de vela estava ajudando muito, muito fechada, um apoiando o outro. E eu tive também um velejador alemão, com quem eu já tinha uma relação há algum tempo, que me ajudou muito a reorganizar a minha cabeça e voltar competitivo. A partir dali, foi uma sequência de bons resultados. A gente descartou as 2 primeiras regatas para arrancar bronze. E aí, trouxe a medalhinha para o Brasil. Agora, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, Lais, fala para a gente o que você acha, de tudo que a gente conversou, o que você acha que é fundamental para a pessoa ter uma alta performance? A pessoa, para ter alta performance, tem que ter primeiro clareza da sua missão. O que você quer construir na vida? Antigamente, né, os pais nos educavam dizendo que a pessoa, para ser séria no Brasil, um profissional bem-sucedido, você tem que ser ou um advogado, ou um engenheiro, ou um médico, ou um militar, né? Porque não fosse isso, você estava fora do padrão, né, do que seria um profissional. Tudo isso mudou. A gente na vida tem que saber o que a gente quer ser. Você quer ser um esportista, quer ser um artista, quer ser chefe de cozinha, quer ser referência em, né, literatura, quer ser um advogado, não importa, a pessoa tem que saber o que ele quer. Aí uma vez que você tem a clareza dessa missão, naturalmente que o dom ou a aptidão que a pessoa tem para isso é a essência. Não adianta, eu adoro música, mas eu sei que não tenho o menor dom para música. Se eu quisesse ser um guitarrista de uma banda de rock, acho que eu seria um fracasso, embora eu adore o tema. Então, você tem que ver realmente se você percebe que tem aptidão para aquilo. Depois vem o conhecimento. A formação acadêmica, a especialização, seja ela acadêmica ou na experiência prática de quem conhece do assunto, é fundamental. Mas não basta só o dom, a aptidão, a formação acadêmica, o conhecimento, se não tem tudo isso, tem uma dose de paixão, de entrega, né, de devoção. Você quer fazer aquilo, você vai lutar, você vai insistir, tem vezes que vai dar errado, você vai aprendendo com o erro, vai reconhecer o erro e aprender com ele, vai se aprimorar até chegar ao resultado final. Então o esporte ensina isso muito, né, para a gente, porque poucos são os atletas que nasceram campeões e tiveram uma trajetória de vitórias até o final. Não foi meu caso. Eu errei e perdi muitas vezes. Então, mas o importante é você aprender com esse processo. Você quer ser isso? Você vai ser. Você vai persistir, vai lutar. Alguma hora vai chegar a sua vez. No acerto e no erro. Exato. A paixão mantendo. A paixão é fundamental. A pessoa gostar daquilo que faz. Porque se você gosta, você tem a satisfação, você tem uma percepção de felicidade, você tenta fazer cada vez melhor, tente a fazer melhor, tende a obter resultado. Difícil a pessoa fazer aquilo sem acreditar, sem gostar, sem querer. Faz porque é o salário no fim do mês, ou porque a família cobra, porque exige, porque não tem alternativa. É difícil.
Lais, eu quero te agradecer por esse bate-papo, foi muito bom. Obrigado, Carla. Eu acredito que o pessoal vai adorar também, está adorando aí a entrevista. E bons ventos para você. Para nós todos, muito obrigado, né, e sucesso para todos vocês. Né? Obrigada, Lais. Valeu. Valeu.